tarde, seja bem-vindo ao nosso programa 30 Minutos. Hoje temos um tema especial que é sobre hipnose. As pessoas ainda são céticas nessa questão, precisa ter profissional que conheça do assunto e também precisa ter a pessoa que queira participar da hipnose realmente a ponto de se resolver os seus problemas. Por isso nós temos aqui o Dr. Fábio Luiz, que é especialista em hipnose clínica avançada com ênfase em PNL. Tem formação na Suíça com mais 2 especializações no Brasil. Vamos lá. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Obrigado por ter vindo aqui para nos atender. Dizem hoje que um dos maiores problemas que tem para os humanos hoje é a questão do medo. Essa questão do que acontece no dia a dia. Como que o senhor encontra isso no seu consultório hoje? Boa tarde, Walter. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje tratando desse assunto. Com relação ao medo, na realidade o medo, esse medo comum, ele é uma coisa boa. Ele é, de fato, uma proteção para o ser humano. O que nós, dentro do consultório, trabalhamos, na realidade, é tratar o excesso, esse medo exacerbado. Ou seja, tudo aquilo que vira uma fobia, tudo aquilo que está exagerado, ele é tratado com a hipnose clínica, através de padrões e padrões de ressignificações, com regressões à causa, regressões por emoção. Dizem aqui que a síndrome do pânico é a doença da década. É verdade? A síndrome do pânico, a doença da década, eu uso até aqui usar, assim, através da minha experiência, que não é a síndrome do pânico, e sim a ansiedade, quando ela é carregada ou acompanhada de uma angústia. Pois toda ansiedade, sem medo de falar, ela migra para uma depressão, para uma síndrome do pânico e para todas as outras patologias da mente humana. Então, a semente hoje de todas as outras patologias, que depressão, fobias, ansiedades, elas vêm primeiramente da ansiedade com essa angústia. Porque uma ansiedade, ela não é ruim. Imagina uma criança que vai ganhar um presente e você simplesmente fala para ela, olha, no Natal você vai receber do Papai Noel a sua bicicleta. Perfeito. Agora, chegando no Natal, essa criança não recebe essa bicicleta, já gerou um trauma. Daí vai passando os anos. No próximo ano, o pai fala, olha, a sua bicicleta vem da próxima vez. No próximo Natal, você recebe a sua bicicleta. Ela vai estar ansiosa pela bicicleta, mas já vai ter uma angústia, já vai estar acompanhada ali de um trauma. E esses traumas, eles ficam enraizados na mente humana. Na realidade, no subconsciente. Pois, na vida adulta, na adolescência, os seres humanos, nós somos bombardeados de gatilhos que podem desencadear aquela emoção que está lá recalcada. Uma das respostas, o senhor já falou que uma das ferramentas, não sei se eu posso chamar assim, Sim. é a hipnose. Sim. O que é hipnose, na verdade? A hipnose nada mais é que um estado alterado de consciência. Na realidade, é concentração e foco. Todo sujeito, todo indivíduo, ele é hipnotizável. Não existe pessoas resistentes, como não existe mente resistente. Toda mente, as mentes mais preparadas, as mais cultas, são as mais hipnotizáveis, são as mais suscetíveis à hipnose. O que acontece de fato é que dentro do consultório nós precisamos que a pessoa que vai ser submetida ao tratamento, ela não basta estar querendo, simplesmente, ela tem que se permitir. Existem 2 asas da hipnoterapia, o querer e o permitir. Se você apenas quer, não tem hipnose. Se você se permite, o querer já está superado. Então acontece como se fosse uma mágica. Posso dizer assim, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. O hipnoterapeuta,
ele nada mais é que um GPS, que vai dar a direção para que a pessoa que está sendo submetida à hipnose conduza. Se eu falar, vire à esquerda, você falar, não, eu vou virar à direita, é sua conta e risco. Dizem também que tem muitos mitos em cima da hipnose, principalmente quando se passa em televisão, em filme. Como que é a sua análise sobre esses mitos? Bom, com relação aos mitos, né, as grandes medos que eu ouço, que eu vejo e trato dentro do consultório, é para onde que eu vou? Eu vou sair do meu corpo, a minha alma sai, eu fico preso no transe, eu vou acessar uma informação e vou trazer uma carga negativa para essa existência, para essa memória, né? Existem, lógico, bons hipnoterapeutas, né? Existem hipnoterapeutas que têm que tomar cuidado, pois nós estamos tratando da mente humana. Isso é fato. A hipnoterapia não é uma brincadeira. Não é uma hipnose de palco que você vai simplesmente fazer uma pessoa comer uma cebola pensando que é uma maçã. Se eu coloco você em transe, eu tenho que ter toda a responsabilidade e conhecimento técnico para poder trazê-lo em segurança. Existe sim, nesse caso de um transe profundo, que nós chamamos do transe Sdale, né? Que existe o toque de Charcot, onde é um transe bem profundo, uma coisa chamada abreação. A abreação vem de excesso, vem do latim excesso. E reação, abreação. O excesso de reação, por exemplo, uma pessoa em transe, ela pode chorar. E se ela chora, isso é natural, porque nós acessamos aquela emoção que estava ali. Agora, quando ela começa a chorar demais, a gritar, a espernear, e o hipnoterapeuta não conhece as ferramentas adequadas, realmente ele tem um problema. É muito sério. Nesse caso, então, tem pessoas que não deveriam fazer hipnose? Tem restrições para quem faz hipnose? Não, não tem restrições, né? Não existe assim, por exemplo, eu ouço mulheres grávidas podem fazer hipnose? Pode, sem problema nenhum. Mas o bebê não vai sofrer nada. Mas aquela informação que a mãe tem não vai para o bebê, né? Não é dessa forma que funciona. Existem relatos, né, de transes em que, através de uma regressão por emoção, foi descoberto que aquele trauma que a pessoa carregava era um trauma intrauterino. Vou dar um exemplo bem rápido. Ela não sabia por que o pai não gostava dela. Na cabeça dela, ela falava, olha, ele não gosta de mim, eu sinto que ele não gosta de mim. E ele fala que me ama e que me adora, mas eu percebo que ele não gosta. E quando foi feita a regressão, né, por emoção, abra seus olhos. Isso. Onde você está? Nossa, está escuro. Agora fica claro. Onde você está? É lugar aberto ou fechado? São perguntas assim que são feitas. Está vermelho. Onde você está? Nossa, estou no útero da minha mãe. No útero da sua mãe? O que está acontecendo? Meu pai. O que foi? Colocou a mão na barriga da minha mãe e falou, quando crescer vai ser jogador de futebol. E ela é uma menina. Então, essa informação, ela trouxe... Hoje até pode, né? Hoje até pode, né? Na realidade sempre pôde, mas hoje com menos restrições. Mas essa informação ela trouxe do útero da mãe e depois, através de uma ressignificação, que você leva a pessoa para acolher aquela criança lá interior e você pede, se dá conselho na realidade, porque o melhor conselheiro para você mesmo é você. Eu não. A pessoa que você mais confia nesse mundo. Qual é a pessoa que não vai lhe trair? Você mesmo. Não é verdade? Certo. É um absurdo se acontecesse algo contrário. Então você vai dar as suas melhores respostas para o seu subconsciente
e você com certeza vai ressignificar e vai ter um bom processo. Muito bem, o Dr. Fábio Luiz trouxe alguns cases de sucesso do trabalho que ele tem na clínica dele. Nós vamos passar o primeiro vídeo para você ver um depoimento de um paciente. Segue o primeiro vídeo. Oi, meu nome é Luciana, eu sou nutricionista, eu sou uma pessoa bastante ansiosa e eu comecei a fazer o tratamento clínico com o Fábio, né, de hipnose, e com uma sessão só eu já consegui ver uma grande melhora, até na sensação mesmo de ansiedade. Então temos ainda mais sessões no caminho, mas já tivemos um grande avanço. Doutor, conta um pouquinho desse caso, do que o senhor pode contar, né, para a gente saber. Esse caso é um caso corriqueiro no meu consultório, né, pois o que eu mais atendo, as ocorrências que mais me procuram é ansiedade. Ansiedade e depressão, principalmente a ansiedade. A ansiedade acomete, se eu não me engano, 1/4 da população, não é 1/3, sim 1/4 da população hoje sofre por ansiedade, seja ela qual for. E esse caso foi um caso que nós fizemos a primeira sessão e essa cliente já vinha de um bom tempo sem ter controle do tempo, sofrendo por antecipação, porque a ansiedade é isso, é sofrer por antecipação, é querer viver o amanhã agora. E quando você quer viver o amanhã agora, você deixa de fazer o que deve ser feito hoje, bem feito, e não resolve o que vai acontecer. E nesse caso, nós fizemos uma sessão, fiz uma regressão por emoção, e nós fomos, através da regressão, lá na origem, onde a primeira vez a Luciana sentiu ansiedade. E fizemos a ressignificação. Ela me deu a informação que eu precisava e eu criei, através de metáforas, um novo panorama, uma nova roupagem para o trauma que estava instalado nela. E quando eu emerjo ela do transe, ela já volta já mais leve, mais tranquila, se sentindo bem. Que esse é o propósito, é trazer de novo para a pessoa uma condição de ser feliz, de se estar sentindo bem. Ok. Nós estamos entrevistando o Dr. Fábio Luiz, que é especialista em hipnose na clínica avançada com ênfase em PNL. Ele que é aqui de São Caetano, nós vamos colocar o telefone dele de contato também aqui para você poder acompanhar e fazer suas perguntas ou até mesmo procurá-lo para consulta. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já com mais informações sobre esse assunto. Aguardem. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah.
Pergunte para quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Deu tempo de você pensar aí se você tem coragem de fazer hipnose? Você já pensou em fazer hipnose? Esse e outros detalhes sobre esse assunto nós temos aqui hoje com a participação do Dr. Fábio Luiz, que vem contar um pouco desses mitos, um pouco das técnicas, das ferramentas para serem usadas na hipnose nas pessoas que têm problema principalmente da ansiedade. E você estava falando inclusive no caso dos criminais, inclusive é usado com testemunhas. Isso, perfeitamente. É só aproveitar um gancho, que a hipnose, hoje, particularmente, eu digo que ela já não é apenas uma ferramenta, ela é uma tendência. E daqui a 5 a 10 anos, o profissional, seja ele psiquiatra, psicanalista, psicólogo, que não tiver a hipnose no seu consultório, ele vai estar completamente desatualizado. Existem, sim, condições de tratar, de atender a uma demanda criminal, por exemplo. Desde que a justiça, que seja, convoque um hipnoterapeuta para fazer o transe de uma testemunha, pode ser ela de acusação ou de defesa, não tem problema algum. Não é permitido hipnotizar um criminoso, mesmo porque ele não vai se permitir da riqueza e detalhes do crime dele. Mas uma pessoa que, de fato, viu um crime, ela pode ser hipnotizada e dar riqueza e detalhes. Por quê? A nossa parte crítica, essa parte consciente, ela é muito analítica, ela julga tudo. É o ego, é a vaidade. Enquanto que o nosso subconsciente, ele guarda todas as informações, riquezas e detalhes que, num caso criminal, pode ser decisivo. Tem restrições para as pessoas fazerem hipnose? Idade, formação, algum problema genético? Nós, eu particularmente, eu atendo clientes de 8 anos até 60, não importa a idade. Agora, debilidade mental, não tem como hipnotizar. Vamos supor, a hipnose não funciona com questões físicas. Por exemplo, você tem um problema na coluna. Eu não posso resolver o seu problema na coluna, mas a hipnose, ela trata o controle de dores. Eu posso tirar as dores da sua coluna sem te colocar em transe, apenas conversando com você, por exemplo. Entendeu? Então, são ferramentas, são técnicas que são práticas e eficazes, rápidas, que nós usamos quase que corriqueiramente no consultório. Tem outras técnicas também, que chegamos a ver uma consulta aqui, na questão de otoscopia hipnótica. Como que funciona na prática, doutor? A otoscopia hipnótica, já existe alguns hipnoterapeutas fora do Brasil, inclusive, nos Estados Unidos, na Suíça, que praticam. Aqui no Brasil, só eu e mais um outro, que eu não me lembro agora o nome, que pratica. A otoscopia hipnótica é quando você coloca o cliente no transe sonambúlico, que é o transe ideal para ele acessar o subconsciente, onde ele rompe todas as barreiras críticas. Nesse momento, eu transformo, entre aspas, a pessoa, o subconsciente, na primeira célula do corpo, a primeira célula, a célula-mãe, a primeira célula que originou todas as outras células do corpo. E através dessa célula, é impressionante, parece uma coisa absurda, mas e funciona. Ela vai, com essa célula, ela consegue ver os órgãos, os tecidos do corpo dela e identificar problemas congênitos, problemas genéticos, patologias, gastrites, enfim, todo cardíaco, cálculo renal, má formação
no ovário, por exemplo. Eu estou dando exemplos de casos que eu já tratei, né? Hérnia de hiato. Houve um caso, inclusive, de uma cliente minha, de Presidente Prudente, que estava desenganada pelo médico. Ela falou, olha, o médico está com medo de me operar porque posso chegar a óbito, e com medo. E eu levei para o consultório. E ela fez uma autoscopia, eu a coloquei em transe, foi feita a autoscopia e ela fez uma autocirurgia. Eu coloquei, quando ela estava em transe e ela se viu naquela condição da primeira célula, eu dotei ela de capacidade cirúrgica. Eu injetei essa sugestão, que ela era o único ser, era a única pessoa capaz de resolver aquela questão. E ela fazia gestos com as mãos, como seccionasse, colocava um curativo, ia cicatrizando, um autocicatrizante, e ela está livre, está viva. Bom. E eu falei, e aí, operou? De nada, a médica não sabe o que aconteceu. Os planos de saúde cobrem hipnose? Olha, em 2008, se não me engano foi dia 20 de março de 2008, salvo engano, o SUS, ele colocou no hall ali das terapias a hipnoterapia, né? Agora, plano de saúde, eu não conheço ainda plano de saúde que cobre a hipnoterapia. Porque seria um custo bem menor do que uma cirurgia de risco também, não seria? Com certeza, com certeza. Mas, como eu bem disse, todas as pessoas que são hipnotizadas, elas têm que permitir. Agora, uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, eu não estou falando aqui que os médicos não vão mais fazer cirurgia, não é isso. O que eu quero dizer aqui, deixar bem claro, é que existem as possibilidades, são possibilidades. O ser humano ele é dotado de muitas possibilidades, de muitas capacidades que ele desconhece. Ele não sabe a capacidade que tem. Se nós pudéssemos concentrar toda a nossa energia num corpo só, assim, num ponto, nós viraremos uma bomba nuclear. Isso é fato. Agora, intervenção cirúrgica vai passar. Passa pelo médico. Não resolveu? Procura a hipnose. Bem, doutor, tem mais um caso aqui, um vídeo para passar para vocês. Vamos acompanhar. Ok. Bom, meu nome é Carlos Alberto. Eu estou passando por um processo de uma depressão muito forte. E desde outubro do ano passado. E aí eu conheci o Fábio, conheci a hipnose. E apesar de estar tomando os remédios, ainda estava me sentindo muito mal, muitos pensamentos negativos, muitas situações adversas que vinham principalmente da parte mental, que junto com o Fábio, através do Fábio, eu consegui estabilizar e hoje estou me sentindo super bem, bem melhor e recomendo a hipnose, recomendo o Fábio, é uma pessoa extremamente profissional e uma pessoa que, além de tudo, te dá a segurança de que você está nas mãos certas e que é uma pessoa do bem e que vai te ajudar, principalmente nesse momento difícil da vida. Gratidão. Gratidão. Valeu. Doutor, tendo esse caso por base, né, quais são os casos mais comuns que aparecem no consultório para fazer hipnose? Depressão. Os casos mais comuns. E acontece também casos afetivos, muitos casos afetivos, separações. Em muitas separações, as pessoas não conseguem aceitar aquela separação. É como se fosse um luto. É uma espécie de luto. Então, o que a hipnose faz? A hipnose não junta casais e nem separa. A hipnose, ela te devolve um amor próprio que está dentro de você e que você começa a não aceitar menos do que tudo que você merece. Eu devolvo para você o amor próprio, a autoestima, a autoconfiança, e com isso você começa a ter uma sobrevida.
Com esse caso que acabou de passar, não é o caso de relacionamento, mas é uma pessoa que já vinha há mais de um ano sofrendo depressão profunda. Há menos de 2 semanas tomou uma quantidade imensa de medicamento e teve problemas sérios com isso. E com 3 sessões, que ainda não terminamos o tratamento dele, com 3 sessões ele já é uma outra pessoa. Ok. Nós temos mais um vídeo ainda para encerrar aqui os vídeos de case do Dr. Fábio Luiz. Vamos passar o último. Sou Vanessa, estava passando por um quadro de depressão e tive a oportunidade de conhecer a hipnoterapia do Fábio. Para mim foi muito bom, muito eficaz. Não saía da cama, não saía de dentro de casa. E após fazer o tratamento rápido, eu sou outra pessoa, voltei a sorrir, a brincar como antes. Muito obrigada, viu, Fábio? Essa paciente, inclusive, já está com um semblante de mais animada do que realmente o anterior. Ela usou o termo rápido, né? Eu vou deixar aqui o que é o rápido. Eu tratei a depressão dela em 20 minutos. 20 minutos. Ela vinha num quadro depressivo profundo, ela não saía de casa, não saía da cama, não estava tomando banho. Porque uma pessoa, quando ela está depressiva, ela perde toda essa vontade. Até mesmo a higiene da pessoa fica limitada. Ela faz o básico que é ir ao banheiro e volta a deitar. Vai ao banheiro e comer muito pouco. Estava triste e com uma sessão, 20 minutos, fizemos uma regressão à causa, fomos na origem, onde aconteceu o fato. No caso dela, foi uma regressão à causa e não uma regressão por emoção. Então ela me contou o que poderia ter ocorrido e eu fiz uma hipnoanálise para ver onde o subconsciente iria nos levar. E levou justamente na questão que ela havia me relatado. E ali eu já criei uma nova roupagem, como eu disse, criar uma nova história. Porque toda patologia imaginária, as soluções também são imaginárias. Então, eu criei uma nova história, no caso dela, e com 20 minutos, 25 minutos, uma sessão. Tá ok. Doutor, para a gente encerrar, o senhor fica em São Caetano, na Rua Maranhão, 264. 264. O telefone? 18 996 77 0989 é meu WhatsApp. Muito bem, está o GC aí embaixo. Muito obrigado pela sua participação. As pessoas têm que se cuidar, têm que dar uma chance para a sua própria vida e sempre procurar bons profissionais. Obrigado pela participação, fico contente com a sua presença aqui. A gratidão é minha. Você que está em casa, não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Até mais.